Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou o professor Júnior Costa, professor de língua inglesa, e agora falaremos da segunda parte sobre o Simple Present Tense. Vimos no slide anterior a forma afirmativa, no qual aprendemos que apenas com as terceiras pessoas, he, she, it, que o verbo terá que ter uma forma especial, né? Na maioria dos casos, na regra geral, o verbo é apenas acrescido de S, okay? Na terceira pessoa, como foi o caso do verbo to work, que é o verbo trabalhar. Falaremos agora sobre a forma negativa. Então, temos aí a forma negativa, nós já passaremos a usar alguns elementos, né? No caso, do not e does not. Vejamos aí a conjugação. I do not, you do not, he does not, she does not, it does not, we do not, you do not, they do not. Vejamos que eu tenho... Então agora falaremos da forma negativa. Vejamos aí novamente o verbo to work, que é o verbo trabalhar, e temos a seguinte conjugação. As seguintes conjugações. I do not work, you do not work, he does not work, she does not work, it does not work, we do not work, you do not work, and they do not work. Percebam que na forma negativa nós teremos que usar do not ou does not. Lembrando que o does not só pode ser usado para as terceiras pessoas, no caso he, she e it, que são as terceiras pessoas do singular. Notem também que quando eu uso o does not, o meu verbo não precisa mais ter aquela alteração, né? No caso do verbo work, ele tinha um S. Na forma afirmativa, vocês observaram, né, no slide anterior, que ele estava acrescido de S, né, na terceira pessoa. Agora não, com o uso de does not, o verbo não precisa mais da alteração, não precisa mais daquele S, no caso do verbo work. Então, eu eliminei. Isso por conta que does not é apenas utilizado com as terceiras pessoas, né, diferente das demais que nós vimos aí, que é I do not work, you do not work, we do not work, you do not work e they do not work, que não são terceiras pessoas do singular, então por isso, né? Então eles não tinham S e continuam sem o S, mas o que devemos mesmo ter em mente é que com o uso de does not nas terceiras pessoas, o verbo work não precisa mais da alteração, ou qualquer outro verbo não precisaria da alteração, né? Conta que o does not já permite que nós não utilizarmos o S. Então, na forma negativa, nós teremos as seguintes conjugações. I do not work, you do not work, he does not work, she does not work, it does not work, we do not work, you do not work, they do not work. Observe que apenas com as terceiras pessoas, he, she, it, nós utilizaremos o does not. Então, uma coisa importante que devemos saber, que quando eu utilizo o does not, o meu verbo ele não precisa mais da alteração. No caso do verbo work, ele não precisa mais daquele S, porque does not é a forma negativa utilizada apenas com as terceiras pessoas do singular. E ao lado nós temos a tradução de cada conjugação. Ainda sobre a forma negativa, nós temos a forma normal, que é aquela em que eu uso do not ou does not, e temos a forma contraída, em que resulta da contração de do not, que ficará a forma don't, e does not ficará a forma doesn't.
Então, nós temos aí na forma contraída. I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. We don't work, you don't work, and they don't work. A forma contraída na negativa, no caso don't, it doesn't, é mais comum de ser usada na linguagem oral, na fala, enquanto que a forma normal do not e does not é mais frequentemente usada na linguagem escrita. Então, do not resulta na contração don't, e does not resulta na contração doesn't. Então, ambos querem dizer apenas uma coisa, não. Então, temos o nosso primeiro exemplo na forma negativa. I do not go to school on weekend. Então, vejamos que eu usei o do not na forma normal, mas eu poderia usar a forma don't, né? Nesta forma negativa, que resultaria em o mesmo significado. Então, poderia dizer I don't go to school on weekend. Eu não vou à escola no final de semana. He does not drink milk. Então, ele não toma leite. Poderia também utilizar a forma contraída. Então, he doesn't drink milk. She does not like vegetable or greens. Ela não gosta de legumes ou verduras. Outra vez, se eu quisesse utilizar a forma contraída substituindo o does not, eu poderia fazer isso. Então, ficaria she doesn't like vegetables or greens. My TV does not work well. Então, temos a forma normal, né, na negativa, mas se eu quisesse utilizar a forma contraída, eu poderia usar My TV doesn't work well. Então, minha TV não funciona bem. They do not clean the house. Eles não limpam a casa. Ok? Falaremos agora da forma interrogativa. Na forma interrogativa, faremos o uso de dois auxiliares também. Falaremos agora da forma interrogativa. Na forma interrogativa, faremos o uso de dois auxiliares também. Só que estes auxiliares eles terão que vir sempre antes do sujeito para fazermos a pergunta no Simple Present Tense. Então, estes auxiliares são o do e o does. Então, temos aí na conjugação com a primeira pessoa, do I work? Na segunda pessoa, do you work? Com as terceiras pessoas teremos does he work? Does she work? Does it work? Com as demais pessoas do plural, do we work? Do you work? Do they work? Então, observem que aí temos a forma interrogativa com o uso dos auxiliares do ou does. Mas lembrando que com as terceiras pessoas, o auxiliar does, né, ele também inibe, ou seja, faz com que nós não possamos usar o verbo com o acréscimo de S ou qualquer outra alteração. Por quê? Porque o does já é de uso exclusivo das terceiras pessoas. Então, logo, não precisarei mais ter o verbo com a alteração de acordo com sua terminação. Então, eu tenho que tirá-lo por conta do uso de does, do auxiliar does. Então, temos exemplos aí. Nosso primeiro exemplo é does he go to school on foot? Ele vai à escola a pé? No, he doesn't. Não, ele não vai. Does he like hamburger? Ele gosta de hambúrguer? Yes, he does. Sim, ele gosta. Does she water the flowers every day? Ela rega as flores todos os dias? No, she doesn't. Não, ela não rega. Do you like fruits? Vocês gostam de frutas? Yes, we do. Sim, nós gostamos. Então, esta foi nossa
aula sobre forma negativa e interrogativa do Simple Present. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Obrigado.